Fala galera, beleza? Ó, antes de assistir o vídeo, não esquece, vai aqui ó e se inscreve no nosso canal e clica no sininho também para acompanhar aí as novidades. Valeu, obrigado! Fala galera, beleza? Professor Fernando Pessoa, bora? Vamos lá? Então vamos comigo, galera. Seguinte, hoje aula top pra vocês, pra tirar aquelas dúvidas que ficam maturando na cabeça de vocês, pra gente, arrebentar na hora da prova, beleza? Fernando, o que você vai falar, meu filho? Vou falar com vocês das medidas administrativas do CTB, mas calma, eu não vou vir aqui e falar assim, gente, o mnemônico é rétria e tchau, obrigado. Não. Vou trazer para vocês as novidades da Lei 14.071, ou seja, quem é que normatiza uma medida administrativa, quem pode aplicar, quem não pode aplicar. E além disso, vou trazer um compêndio para vocês, né, um anexo aqui para fortificar a preparação de vocês com a Resolução 561. Que traz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E o que tem ali de medida administrativa naquele manual, vou entregar na mão de vocês, beleza? Então nós vamos desenhar, vocês viram que eu deixei o quadro em branco hoje, pra quê? Pra eu ir desenhando o quadro junto com vocês, fazer bonitinho, com calma, com tranquilidade, beleza? Pra você que ainda não me conhece, um prazer conhecer você, tá? Um prazer você estar me vendo. Eu tô muito feliz aí, né, por ter chegado aqui, por estar onde eu estou hoje, por poder lecionar e ajudar vocês a melhorar a vida de vocês, a realizar o sonho de vocês, beleza? Meu nome é Fernando Pessoa, atualmente eu estou no cargo de policial rodoviário federal, já sou professor há vários anos, eu leciono informática e leciono também o Código de Trânsito completo, mais as resoluções. Eu sou um policial da pista, né, um PRF que trabalha na pista, que trabalha diretamente com a parte de trânsito, e eu sou especializado, né, tenho pós-graduação e trabalho dentro da própria PRF também com a parte de trânsito para ajudar vocês, beleza? Então, bora destruir tudo, quebrar tudo. Se você quer me conhecer um pouco melhor, né, vai lá no meu Instagram, é @pessoa.fernando. Meu Instagram é massa, por quê? Porque eu discuto questões com os meninos lá todo santo dia. Todo dia eu coloco umas questões lá e abro caixa de perguntas, respondo as perguntas de vocês e faço mais um tantão de coisa lá junto com vocês, beleza? Lá dentro do meu Instagram eu direciono vocês também para o meu grupo do Telegram. O grupo do Telegram é um grupo onde a gente tem todo santo dia lá, ou um áudio ou um vídeo, falando sobre alguma coisa da vida, falando sobre alguma coisa desse mundão nosso aí de serviço público, problemas, né, soluções, inteligência emocional, né, problemas pessoais que eu já passei, que os meus alunos vêm passando, e a gente vai junto, fechou? Então bora pra cima, vamos lá. Iniciando então a aula com vocês no capítulo 17, medidas administrativas. Tá lá no artigo 269 do seu Código de Trânsito brasileiro, beleza? Antes da gente começar isso aqui, logicamente eu vou falar com vocês alguns detalhes que são importantes para a prova de vocês. Primeira coisa, vamos fazer uma atualização de vocês, né? Uma atualização da Lei 14.071 de 2020 que despenca na prova de vocês, né? Despenca na prova de vocês. Essa legislação, ela já vem na prova de vocês como uma cobrança. Você precisa conhecer ela, você precisa saber dessa legislação para você não boiar, ok? Então, com base nisso, o que eu vou fazer? Vou trazer para vocês os ganchos, né, lá do Sistema Nacional de Trânsito. Vou buscar as informações, então, dos órgãos componentes do Sistema Nacional de Trânsito e as atribuições de cada um. Então, com isso, você vai ter uma atualização da 14.071, vai ter uma atualização mental da contribuição, da atribuição de cada órgão em relação às medidas administrativas. Vem comigo, pessoal. Começando então com a atualização da 14.071, nós vamos buscar lá no seu Código de Trânsito, já atualizado essas informações já, o artigo 12 do CTB, beleza? Artigo 12 do CTB. O artigo 12 do CTB traz as informações do nosso amigo CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. O CONTRAN, pessoal, é um órgão normativo, consultivo e coordenador, NOCOCO, né? Eu sempre chamei o CONTRAN de NOCOCO. Então o NOCOCO, o CONTRAN, ele traz aqui uma atualização para você legal sobre as medidas administrativas. Quando você estiver folheando o seu código, você vai encontrar lá o inciso 8º, né? O 8º. E o 8º ele traz então uma atualização da Lei 14.071, uma modificação. Ele traz aqui a parte de estabelecer e de normatizar
todos os procedimentos, né, para as condutas que são expressas pelo CTB na hora da fiscalização. Então, por exemplo, você vai fiscalizar alguém. Parou o cara lá, poder de polícia, né? Aquele poder de polícia que vem lá do Código Tributário Nacional. Aí você faz o poder de polícia, para o cara, né? Restringe o direito dele constitucional de ir e vir. E aí nesse momento você vai fazer então uma fiscalização. Nessa fiscalização, você como agente da autoridade de trânsito, eu vou explicar daqui a pouco o que é isso, você pode aplicar as medidas administrativas. Então você faz a fiscalização, isso está no inciso 8º, você faz a fiscalização, você aplica, aplicar as medidas administrativas. Você como agente da autoridade de trânsito, beleza? Você aplica as medidas administrativas. Aplicadas essas medidas administrativas, calma que eu vou te explicar o que são essas medidas administrativas. Tem a questão também da aplicação de penalidades, né? Só que quando a gente fala de aplicação de penalidades, então você aplica medidas administrativas e aplica também penalidades. Só que a penalidade, quem aplica ela não é o agente da autoridade de trânsito, é simples e puramente a autoridade de trânsito. Fernando, você vai explicar isso? Eu vou explicar com calma, fica tranquilo aí na sua cadeira, não precisa sair procurando no Google o que é isso, eu vou explicar com calma, beleza? E aí o que acontece? Quando você tem essas penalidades, uma penalidade que é o exemplo, que inclusive está no artigo, né? A multa. A multa, quem aplica ela é a autoridade de trânsito. E aí quando você aplica essa multa, você tem os detalhes, né, da aplicação dessa multa, você tem os detalhes do repasse dos valores arrecadados por essa multa, e quem estabelece isso? O CONTRAN, no artigo 12, né, modificado aí pela 14.071. Então as medidas administrativas, elas começam então a aparecer para você lá no artigo 12, inciso 8º. Primeira coisa que você tem que colocar aí no seu material. Ah, Fernando, entendi essa parada, brother, entendi. O que acontece, pessoal? O agente da autoridade de trânsito, ele aplica só medida administrativa. Já a autoridade de trânsito, ela pode aplicar tanto penalidade quanto também a medida administrativa. E aí, o que acontece? Na hora que eu explicar o que é medida administrativa para vocês, eu vou explicar ao agente da autoridade de trânsito também e a autoridade de trânsito. Na última prova, nós anulamos duas questões que a banca falou que o agente da autoridade de trânsito aplicava multa. Não aplica, tá? Eu vou explicar isso para vocês com muita calma, sem teoria, beleza? Não precisa de você ficar estressado. É essa que é a minha dica para você. Dando sequência então para vocês, né? A gente entra em um outro patamar de conversa agora, né? A gente vai falar agora do nosso amigo. A gente falou do CONTRAN. Agora a gente vai falar do artigo 19. Artigo 19. Lá no artigo 19, você vai encontrar um cara que ele tem um nome, né? Ele tem um apelido. Esse cara que tá aqui, né? O código chama ele de Ometo. Ometo. Fernando, eu não vi isso no meu CTB. Pois é, que você não prestou atenção, né? Lá tá escrito lá, assim, ó, órgão. Tá no seu material, tá? Tá no seu material. Órgão máximo, tá no seu código de trânsito, na verdade, né? Órgão máximo executivo de trânsito. Entendi, professor. Esse cara aqui nada mais é do que o DENATRAN. É um Departamento Nacional de Trânsito, que é o órgão executivo, é o órgão máximo, né, das execuções do trânsito. Órgão máximo executivo de trânsito da União, né? Por isso que é o OMETO. Órgão máximo executivo de trânsito da União. Entendi, Fernando. Que é o DENATRAN. O DENATRAN, ele também tem as competências dele definidas, assim como nós definimos aqui as do CONTRAN. E é aquilo que vocês confundem na hora da prova, né? O cara começa a perguntar sobre as competências e vocês ficam perdidos. Vocês vão ver que assim, ensinando assim, por tópico, fica mais fácil de você lembrar na hora da sua prova. Você consegue entender, você consegue visualizar isso de uma forma geral, sem se perder. E aqui a gente tem, então, o nosso artigo
19 no inciso 3º. E no inciso 3º o Denatran ele traz então o que? Fiscalização de trânsito, executar e fiscalizar o trânsito. O próprio Denatran faz isso. Como assim? Na forma do trânsito, né? E ele aplica então de forma direta. Ele consegue aplicar advertência por escrito. Fernando, mas o Denatran vai aplicar isso de forma direta? Sim, de forma direta. Calma que eu vou explicar, calma. Então entra advertência por escrito, entra multa e medida administrativa, tá? Então, ó, advertência, multa, beleza? Ó, você vai colocando no seu caderno para quê? Para você ir acompanhando. Então, advertência por escrito. O que é advertência por escrito? É aquela infração leve ou média, antes você pedia, né, para a autoridade de trânsito para ela converter essa multa leve ou média numa advertência por escrito e não contar os pontos no seu prontuário. Então aqui agora, aplicação de penalidade de advertência por escrito, multa e medidas administrativas. Faltou as medidas administrativas. Ó, medida administrativa, ó, de novo aqui, ó, medida administrativa. Ó, ela aqui de novo, ó, ela aqui de novo. Fernando, ficou uma bagunça esse início, eu também achei. Vamos consertar. E essa medida administrativa aqui, então, né, quando você faz uma infração para alguém, ele recebe uma medida administrativa, que a gente ainda não chegou nos assuntos aí que são as medidas administrativas, beleza? Entra aqui também a arrecadação das multas aplicadas, os valores provenientes, né, os valores que vêm da questão da estadia dos veículos lá nos pátios, né? Lógico, vinculado ao Denatran. Interessante, Fernão. A remoção desses veículos também entra aqui nessa questão. Objetos, animais que estão na pista, escolta de veículos e as cargas superdimensionadas. Olha que interessante. Fernando, então tudo isso entra aqui o Denatran, que é o cara que faz isso? É o Denatran. Só que o que acontece? Vocês não vão ver nenhum agente do Denatran lá fazendo fiscalização, né? Tem um detalhe aí que é importante, que o Denatran, o que ele faz? Ele é um órgão, pessoal, que ele cuida dessa parte de fiscalização, mas ele não faz isso de forma direta. Só que a Lei 14.071 trouxe como se o Denatran fosse um órgão fiscalizador. Trouxe, então, esse inciso 3º assim, do jeito que vocês estão vendo. E aí, Fernando? Aí a gente vai aceitar? A gente vai brigando contra o sistema? A gente não vai brigar contra o sistema, né? Aí depois disso a gente tem os órgãos executivos rodoviários da União, né? Que está lá no artigo 21. E aí, que não é só da União, é do Estado também, do Distrito Federal, é do município, né? No âmbito da circunscrição que ele esteja ali. Esse órgão executivo rodoviário, que não é o Denatran, esse órgão executivo rodoviário, ele está aqui, ó, no artigo 21. Artigo 21. Então você tem o órgão executivo rodoviário. Esse órgão executivo rodoviário ele pode ser da União, ele pode ser do Estado ou do Distrito Federal e ele pode ser do município. Esse cara, ele também tem uma competência de medida administrativa para te ensinar. Então aqui entra a mesma coisa que a gente falou aqui em cima. Entra a parte de fiscalização de trânsito, entra a parte de aplicar advertência por escrito, entra a parte de falar de multa, entra a parte de medidas administrativas. Olha que interessante. Então aqui também entra, Fernando, medidas administrativas, entra também. Medidas administrativas. Vocês viram que repetiu? Repetiu no CONTRAN, repetiu no Denatran, agora no órgão executivo rodoviário. Ou seja, todos os órgãos ali que atendem a União, normativo, CONTRAN, executivo de trânsito, Denatran, executivo rodoviário, DENIT, todos eles entrou nesse ponto aqui então de fazer fiscalização, de aplicar medida administrativa, de aplicar multa, de aplicar advertência por escrito, de aplicar medidas administrativas. É a medida administrativa que eu quero que você, ó, Fernando, eu vou gravar. É para gravar. E quanto mais você grava, mais próximo da sua prova você fica, mais próximo da vitória você fica. E você sabe o que eu acho, né? Eu acho é pouco. Eu acho que você tem mesmo que aprender a fazer isso, você tem sim que chegar, você tem sim que vencer, porque é merecimento seu, né? Fernando, vai ser fácil? Não, não vai ser fácil. Aí quando você continuar nos seus estudos, você vai ver que depois do 21, a gente tem o artigo 22, né? E o artigo 22,
ele traz os órgãos executivos rodoviários, né? O que acontece aqui? Aliás, aqui é o órgão executivo rodoviário a nível federal. Então ali a gente está falando do DENIT, né? Do DENIT. Aqui, quando a gente entra no 22, a gente está falando de órgão executivo de trânsito do Estado, né? Órgão executivo rodoviário do Estado. Aqui a gente está falando do órgão executivo rodoviário da União. Então não entra esses dois aqui, ó. É só o da União, tá? É o DENIT. Aqui a gente está falando do DENIT. Ó, aqui é o DENIT, tá? Por isso que é o 21. Agora aqui a gente está no 22, que é o executivo rodoviário estadual. É do Estado ou é do Distrito Federal, beleza? Esse aqui é o DER. E ele tem a mesma competência do 21. Mesma coisinha. Fernando, mas isso é novidade? É novidade, pessoal. Isso tem que saber? Tem que saber. Então vocês perceberam que todos os órgãos até agora que eu falei, eles têm a competência de fiscalizar, eles têm as competências de aplicar, né, a advertência por escrito, multa e medida administrativa. Então, Fernando, eu posso errar isso? De jeito nenhum, né? Você pode errar o que você quiser, menos isso. Você pode errar o seu nome na hora da prova. Não, o nome não pode, né? Se errar o nome, você está ferrado. Mas a parte, pessoal, de fiscalização, de aplicar penalidade, advertência, de aplicar multa, medida administrativa, todos os órgãos agora têm. Por quê? Porque a Lei 14.071 colocou para todo mundo. Não pode errar de jeito nenhum isso. Por quê? Porque o aluno, ele vai falar assim, mas espera aí, Fernando, o Denatran não faz isso não. Não fazia. Agora faz. Fernando, você tá falando sério? Não, tô brincando, eu tô aqui só pra te encher o saco, né? Eu tô aqui de enfeite, tô brincando não, né? Esquece, né? Lógico que eu tô falando a verdade, né? E toma muito cuidado com isso, porque é importante pra prova de vocês. Não é pouco não, é muito importante, tá bom? Vamos dar sequência? Pessoal, aí ó, quando entrar no artigo 24, ele vai falar dos órgãos executivos rodoviários municipais, tá? E aí repete isso aqui, Fernando? Repete isso aqui, né? Então o 24, órgão executivo rodoviário municipal. Repete isso aqui, ó. Então isso aqui se repete para todos os órgãos, Fernando? Isso. Todo órgão, então, aplica medida administrativa? Isso. Exatamente. Então, ó, a gente está no 24 já. O 24 é a mesma coisa, se repete, beleza? Então não tem como errar. Tem que fazer curso de erraria para errar isso aqui. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Aí é o seguinte, pessoal. Quando a gente segue, né, com o código e a gente começa a chegar próximo aqui da medida administrativa, antes de chegar nela, eu quero falar com vocês aqui sobre infração. Qual que é o conceito que você tem na sua cabeça de infração? O que você acha que é uma infração de trânsito, né? Qual que é a sua ideia sobre uma infração de trânsito? O que você pensa? Se eu perguntasse na redação, julgue, fale o que você acha que é uma infração de trânsito, o que você ia escrever? O que você colocaria nessa redação? Você fala que infração é um ato ilegal? Você ia falar que infração é um ato que qualquer um pode cometer? O que você ia escrever? Qual que é o conceito para você de infração, né? Olha, a gente está então aqui já finalizando as competências dos órgãos e agora a gente começa então o conceito legal de o que é uma infração. Pessoal, infração de trânsito nada mais é do que a desobediência a uma norma escrita, né? Você comete uma infração de trânsito. Fernando, então quando eu estou sem cinto de segurança, eu estou cometendo uma infração? Tá. Fernando, quando eu estou falando no celular e dirigindo o meu carro fazendo uma live, eu estou na infração? Sim. A infração nada mais é, galera, do que a inobservância de qualquer preceito do Código de Trânsito Brasileiro. Então é a inobservância do CTB, de qualquer coisa do CTB. Quando você não observa algum dito, algum preceito do código, você está na infração de trânsito. E nessa infração de trânsito, você, infrator, você fica sujeito, então, às penalidades e também às medidas administrativas. Ah, Fernando, agora eu tô começando a tiquindum-dum, tiquindum-dum.
As penalidades são multas, suspensão do seu direito de dirigir, né? Tem várias aí para dá para você brincar. Assim como as medidas administrativas, né? A gente tem várias. E aí são remoção, retenção, recolhimento da CNH, né? Recolhimento de animais, transbordo de excesso de carga, tudo isso faz parte das medidas administrativas. E você não pode errar isso na hora da sua prova. Por quê? Se você errar isso aqui, você perdeu questão dada. É questão dada, não pode errar de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum mesmo, beleza? Quando a gente entra, pessoal, lá no artigo 269, né? E a gente começa a observar, então, o respaldo das medidas administrativas, a gente tem antes que falar um pouco do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Aí é que eu começo com vocês agora a Resolução 561 também. E quando a gente fala da Resolução 561, que ela traz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ela traz bastante informação importante para vocês. O MBFT, que é a Resolução 561 do CTB. Beleza? Beleza, professor. Pode seguir. A gente estamos entendendo, né? Ai, Jesus. Pessoal, faz um print bem legal da aula aí, em algum momento, tá? E manda pra mim lá no Instagram. Me marca lá, tá? Me marca lá, ó, @pessoa.fernando. Faz essa gentileza aí pra mim, beleza? Posta no seu stories, posta no seu feed. Fala assim, Nu, quem que é esse mineirinho? E vambora, vamos seguir. Gente, quando a gente entra lá no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, ele fala assim, ó, vocês têm que entender as medidas administrativas. Não é só uma retenção, não é só um recolhimento, não é. Ela tem algumas características. E essas características, elas caem na prova de vocês. Qual que é o problema? O problema é você achar que isso não vai cair na sua prova. E aí, quando cai na prova, você se fode, né? Então, aqui, ó, pelo manual, as medidas administrativas, elas têm um significado, né? Fernando, você vai explicar? Vou explicar pra você. Agora aqui sim começa a parte prova. Agora aqui cai na prova. Qual que é o caráter de uma medida administrativa, né? Não estou perguntando se o caráter se ele é gente boa ou se ele é um safado sem vergonha. Não, estou falando disso, né? Que tipo de caráter, o que ela serve dentro do Código de Trânsito para ela fazer, para ela funcionar? Aí aqui, meu irmão, você não pode errar de jeito nenhum na hora da sua prova, tá? Ela tem o caráter. Esse caráter, ele faz conforme está escrito no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, assim como está também no Código de Trânsito Brasileiro em letras normais, e o aluno passa batido, e aqui você não vai passar batido junto comigo. Esse caráter dela é complementar, anota, complementar. Fernando, se é complementar, meu irmão, é porque complementa alguma coisa. Fiquei curioso, exatamente, complementa alguma coisa. Complementa a aplicabilidade da infração junto com a auto de infração de trânsito. Quando você faz um auto de infração de trânsito, né? Quando você faz um auto de infração de trânsito, um AIT, você segue as regras do artigo 280 do CTB, né? Então você tem que ter toda a descrição ali muito bem feita, muito bem desenhada. E esse AIT, ele tem, né, dentro dele o I, o P e o M. Ou seja, ele tem a infração, ele tem a penalidade e ele tem a medida administrativa. Aí se você observar com carinho, você vai ver que essa medida administrativa aqui, ela é complementar à infração. Entendi, professor, que legal! Por isso que ela é complementar. É algo que complementa as infrações, né? Então, quando você tem uma infração de trânsito, vou dar um exemplo para vocês. O cara vai lá e faz uma ultrapassagem na faixa contínua amarela, divisora de fluxo. Você tá lá com a sua viatura, tchan, 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 super PRF, e aborda esse cara, né? Na hora que você aborda, ele tá sem cinto. Puta que pariu! Quantas infrações você vai fazer pra esse cara? Meu irmão, no mínimo 2. A ultrapassagem faixa contínua e mais a falta do cinto de segurança. São 2 infrações concomitantes.
uma não tem nada a ver com a outra, então ele vai responder pelas duas, cada um no seu tempo, cada um no seu espaço. Às vezes você viu o cara lá na PQP fazendo ultrapassagem, ele chegou aqui. Você vai fazer o endereço do auto de infração de trânsito lá no quilômetro. O horário, lá onde ele fez. Demorou 1 minuto para chegar. Na hora que chegou, você abordou. Identificou ele sem o cinto. Na hora que você identificou ele sem o cinto, automaticamente você vai fazer outra infração naquele momento, naquele quilômetro que você o abordou. Que pode ser um quilômetro diferente de onde ele fez a ultrapassagem. Boa, não tem problema. E você vai fazer a autuação do cinto para ele também de boa. Horário diferente, quilômetro diferente, não tem problema. São infrações concomitantes. Entendi, Fernando? Entendi. Agora o negócio está começando. Como a gente estava falando, a medida administrativa ela tem um caráter complementar. Caráter complementar à infração de trânsito. Ah, Fernando, agora estou começando a entender. E esse caráter complementar, né? Ela serve para quê? Serve para resolver ou para regularizar a situação infracional. Então a medida administrativa ela resolve a situação infracional. Então parou o cara já fez a ultrapassagem lá na faixa contínua. Você não tem que fazer nada com ele nem com o carro. Você vai simplesmente reter o carro dele para você aplicar as infrações, para você mostrar para ele que ele está errado. Fala, chefe, você está errado, né? Você fez a ultrapassagem lá na faixa contínua amarela. O seu veículo está retido aqui para eu fazer o auto de infração de trânsito aqui no meu smartphone. Ah, Fernando, tô entendendo. E quando você vai fazer esse auto de infração de trânsito, no caso da falta do cinto, ele tá irregular, ele tá sem cinto de segurança. Ele precisa regularizar aquela situação. Então ele precisa resolver a situação infracional. Ele precisa regularizar a situação infracional. Ah, Fernando, beleza, legal. Imagina outro exemplo agora. Vamos para outro, vamos embora, vamos pegar pesado. Abordamos o cara tá embriagado, visivelmente embriagado. Ah, seu guarda, o negócio é o seguinte, vamos tomar mais um aqui comigo. Aí já pega a garrafa de vodka, né? Sei lá, qualquer coisa que tá bebendo lá. Eu vou abrir devagar que é água com gás, né? Pra não explodir aqui na minha cara e eu passar vergonha com vocês, se todo mundo ficar rindo da minha cara. E aí, ó, o cara abre lá a garrafa e, ó, seu guarda, ó. Vai sair lá fora, eu vou bem sozinho, deixa. Não adianta, né? Nesse caso, galera, pensa comigo, tem uma medida administrativa bem interessante para você aplicar para esse cara, que é a retenção do veículo. É retenção, não é remoção, não. Você retém o veículo dele, beleza, mas ele não tem condição de dirigir. Esse cara, ou ele vai embora no carro de alguém, caso ele não esteja num efeito muito grande, mas nesse caso que eu citei para vocês, ele provavelmente vai ser preso, né? Ou seja, ele não tem condição de dirigir um carro. E o que você vai fazer com o carro dele? Vai largar o carro dele na rodovia? Uai, Fernando, tá escrito lá retenção. Não tem ninguém pra pegar o carro dele. Ele tá bêbado. E eu tô trabalhando. Uai, foda-se ele. Não, não é assim não. Não é assim que funciona. Lá no artigo 270, combinado com o 277, você tem as informações. Se a pessoa ela não tem condições de tirar o carro dela devido a cachaça, devido a um acidente, o carro dela vai ser removido para o pátio. No caso do acidente, tem a questão de cobrar ou não cobrar. Na parte da cachaça, você vai cobrar. Vai cobrar o pátio, guincha, a porra toda. Ah, beleza, Fernando, entendi. O que acontece? Ele vai conseguir regularizar a situação infracional, Fernando? Não. Mas você, Fernando, você como agente da autoridade de trânsito, né? Você vai usar então uma medida administrativa para impedir ele
de continuar com a situação infracional. Que nome bonito, Fernandinho. Você consegue explicar pra gente melhor? Consigo. Ó, no caso, o carro dele tá parado, ele não consegue conduzir o veículo automotor, ele não tem condições de guiar o carro tá parado no meio do acostamento, ele não consegue ligar para ninguém vir buscar o carro, e eu vou aplicar então o artigo 270 combinado com 274, 277, para levar o carro dele pro pátio. Assim eu impeço que ele continue com a situação infracional. Eu vou aplicar uma remoção. Eu apliquei primeiro uma retenção do veículo. Para que preciso que o senhor chame alguém para buscar o carro. Eu vou chamar aqui eu vou ligar para minha ex-sogra, que eu ganhei um gás esse final de semana, seu guarda. E agora eu vou ligar para aquela desgrama, aquela sogra minha, para buscar o carro. Aí ó, sogra, vamos buscar o carro. Aí você fala assim, o que ela falou? Ela falou nada. Você olha o telefone do cara sem bateria e ele tá achando que tá falando com a sogra. Ou seja, não tem como impedir ele de resolver a situação infracional. O carro não consegue sair dali sozinho, meu irmão. Você vai ter que aplicar então outra medida administrativa, qual seja a remoção. Você sai de uma retenção e vai para uma remoção. É legal isso? É legal, é normal a gente fazer isso. Aí o que vai acontecer aqui? Eu estou impedindo a continuidade da situação infracional daquele problema ali que eu estou vivendo. Eu aplico uma medida administrativa. Olha que interessante. Outro exemplo, muito comum. Vou dar 2 exemplos para vocês anotar. Faça abordagem, o veículo está rebaixado. Pode rebaixar? Pode. Resolução 479/2014 permite o rebaixamento de veículo automotor. Você pode rebaixar o carro, não tem problema. Só que tem o seguinte, filho. Você precisa, de forma direta, levar o seu carro pro Detran, pedir uma autorização, levar esse carro lá no Inmetro e fazer o certificado de segurança veicular desse carro seu rebaixado. Pegar esse número de CSV, certificado de segurança veicular, voltar no Detran, colocar isso no documento do seu carro, CRV e CRLV. Tudo isso, colocar nas observações do documento. Quem faz isso? Ninguém faz. Ninguém faz. Você aborda lá o golfão, sapão, pulando, né? Aquele negócio pulando, né? As meninas que adoram aqueles carros, né? Que fica... É super confortável, né? Mulher, então, nem se fala. Ainda mais mulher, quando tá amamentando, né? É uma beleza que esse carro é rebaixado. O que acontece? Você aborda o carro, você olha no documento dele, nas observações não tem número de CSV, não tem a altura da lanterna traseira até o solo. Bingo! Tá errado. Alteração de característica do veículo. Infração de trânsito. Medida administrativa. Não é remoção. É retenção. Nessa retenção, o cara tem condições de voltar à altura do carro original? Não tem, Fernandinho. Então, se ele não tem condições de voltar à altura do carro ao normal, eu vou liberar ele para fazer isso. Ah, Fernando, se você punha o carro no pátio, se for assim, você vai pôr todo mundo no pátio. Então, a gente faz o recolhimento do CRLV dele, né? Antes a gente fazia isso só de forma física. Então eu pegava lá o documento do cara, né? Faz de conta o documento dele essa folhinha de papel aqui, ó. Pegava o papel dele, né? O CRLV, levava para a delegacia da PRF, deixava lá. Na hora que ele arrumasse a suspensão, ele voltava, né? Ficava uma folhinha dessa comigo e a outra folhinha com ele. É a mesma folhinha, só que uma com o usuário e outra com o PRF. E eu assino, entrego a dele e fico com a minha. E fala, senhor chefe, o senhor tem 30 dias úteis para arrumar a sua suspensão, tá bom? Tudo bem. Se o senhor não resolver, entra uma restrição administrativa no seu carro, beleza? Beleza. Lá no posto da PRF ficava o papel lá esperando ele. Rumou o carro, chegava, opa, beleza, o seu Fernando aí fez aí, ó, recolhimento do meu documento, o carro tava rebaixado, né? Andava assim, ó. Agora o carro tá andando assim, ó, belezinha, né? O engenheiro faz, a gente destrói. Essa que é a teoria. Aí o cara falou assim, ó, eu queria que o senhor desse uma olhada aí e tal. Aí o colega chegou e falou assim, realmente, o carro agora tá na altura original, que legal, pera aí só um minutinho. O colega vai lá, o posteiro pega,
Entregue documentos dentro d'água, aqui 16 horas, piriri, bururu. E pegava o outro, grampeava, ele assinava também, guardava aquilo. Acabou a restrição administrativa, não tem mais. Ele resolveu a pane dele. Tudo isso para impedir a continuidade da prática infracional. Ao invés de eu pôr o carro do cara no pátio, eu recolhi o documento dele. E hoje, como nós temos os documentos digitais, você não pode esquecer disso de jeito nenhum, né? Resolução 809 de 2020 trouxe os documentos digitais, digitalizados. Você tem o CRLV-E eletrônico. Então o cara vai te apresentar o documento lá via celular. Como que você recolhe esse documento? Recolhe de forma online, no sistema da própria PRF. E fala com o cara, fala, ó, brother, coloquei restrição no seu carro. Você tem 5 dias para tirar esse xenon aí do carro e apresentar ele lá na nossa base com as lâmpadas originais. Tudo bem? Tudo bem, seu PRF Fernando Pessoa? Obrigado. Pronto. Eu entrei então, né? Pra quê? Pra impedir o cara de continuar com essa infração que ele tava, com o ato infracional que ele tava. Beleza? Beleza, Fernando. Fernando, por fim, quem são as pessoas que aplicam essas medidas administrativas? Aqui, sim, a gente tem o agente da autoridade de trânsito ou a própria autoridade de trânsito. Aqui entram alguns detalhes importantes que eu quero mostrar para vocês, né? Deixa eu fazer aqui um desenho para a gente colaborar com o quadro de vocês, vai ficar um quadro legal. E eu estou trazendo para vocês dicas da resolução, assim como dicas da própria medida administrativa do CTB, beleza? Tudo de uma vez, para a gente ganhar tempo aí nessa bagaça, beleza? O que acontece, pessoal? Quando a gente faz isso que eu estou mostrando para vocês, automaticamente você já mostra pro cara para que você veio. Fala assim, ah, o cara é bom mesmo, só. O cara veio, me mostrou aqui, me explicou tudo direitinho, eu entendi e ainda me explicou. Só que é o seguinte, tem gente que confunde medida administrativa com outras coisas, né? E aí eu não quero que vocês façam isso, tá bom? Não pode confundir. Quando a gente fala, pessoal, de agente da autoridade de trânsito, né? Vocês têm que tomar alguns cuidados importantes aí do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, beleza? Então vamos falar do agente da autoridade de trânsito aqui, ó. Agente da autoridade de trânsito. Esse agente da autoridade de trânsito aqui, esse vai ser interessante eu falar com vocês, tá? Quem que é esse cara? É o PRF da pista, é o guarda, tá? É o guardão. Esse cara, ele pode ser... quando você pegar o seu material da resolução 561 e abri-la, você vai encontrar lá que ele fala assim, ó, compete ao agente de trânsito fazer o auto de infração de trânsito, lavrar, né, o auto de infração de trânsito, e aí esse cara pode ser servidor civil. Então ele pode ser um servidor civil. Calma que a gente vai, né? Esse servidor civil, ele tem dentro das classificações do próprio manual, ele tem uma divisão, né? Inclusive lá ele fala, né? Servidor civil estatutário ou seletista, né? Então é o servidor civil que tem um estatutário, ou pode ser seletista, que segue a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, seletista. Aí é aqui que morre o aluno que viaja na maionese. Aí ele fala também policial militar, designado pela autoridade de trânsito, que tem circunscrição sobre a via naquele local, dentro da competência dessa circunscrição. E aqui, primeiro que a gente tem agora uma novidade para trazer para vocês. E segundo que a gente tem, vou colocar PM aqui para você não esquecer, policial militar via convênio. Beleza, Fernando? Ó, é assim. Aí, eu te pergunto, meu querido e minha querida, né? Brothers e brothers, aonde está o policial rodoviário federal nessa brincadeira? PRF é PM? Não. Não, não é. PRF é o quê? Servidor civil. Servidor civil, qual dos dois? Seletista ou estatutário? Servidor civil estatutário, tem um estatuto próprio dele, Lei 8.112, por exemplo.
Ah, Fernando, eu não sabia. Pois é. E aí quando você entrar no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, você vai perceber lá que ele fala assim, ó, que o servidor, o agente da autoridade de trânsito, ele tem que ser credenciado, ele tem que ser credenciado, ele tem que estar uniformizado. Ele fala também, mais alguns detalhes lá que ele fala, que quando você, PRF, estiver trabalhando, o seu veículo tem que ser caracterizado. O veículo tem que ser caracterizado. Então você pega lá o Detran de Brasília, a galera usa as viaturas que até parecem um pouco as viaturas da PRF. Beleza? Esse é o conceito que você tem, basilar, dentro do CTB. Aliás, dentro do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Aonde que está o problema? O problema está nas atualizações, né? Quando a gente fala de atualizações do próprio CTB, alguns alunos eles se perdem, né? E se perde de bobeira, né? A ideia é que vocês não se percam, mas o cara se perde. E aqui é onde eu quero mostrar para vocês que nem tudo é o que parece ser. A gente tem aqui então, aquilo ali que eu escrevi para vocês, ó, tudo tá na resolução. E aí o que acontece? Eu quero que você anote isso, por quê? Para você não errar na sua prova, que é a resolução 561. E agora eu vou trazer para vocês uma informação do próprio CTB, que é o artigo 25A, que contradiz o que a resolução 561 fala. Sacou? Aqui que mora o detalhe. Então eu trouxe para vocês os agentes da autoridade de trânsito, que são os caras que fazem auto-infração de trânsito, que multam. Na verdade eles não multam, eles fazem auto de infração de trânsito, é um processo administrativo, né? Deixa eu desenhar aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver, um cantinho aqui. Aqui, ó. O cara faz um auto de infração de trânsito. Esse auto de infração de trânsito, ele segue o artigo 280 do CTB, né? Local, hora, data, placa, seguindo todo o rol ativo e pacífico do direito administrativo. Então o auto de infração de trânsito, se você errar a hora, a data, o local, a placa, ele é um ato administrativo eivado de vício. Qualquer ato administrativo eivado de vício, você tem que anular esse ato. É um ato nulo. Se você tem um auto de infração de trânsito nulo, você tem uma multa nula, você tem uma penalidade nula, uma medida administrativa nula. Esse auto de infração de trânsito, ele segue um processo administrativo. Lá na frente, uma autoridade de trânsito, no caso da Polícia Rodoviária Federal é o meu superintendente, no caso do Detran é o chefe do Detran, ele vai verificar esse auto de infração de trânsito. E aí se ele falar assim, o auto de infração de trânsito que o Fernandinho fez, ou o auto de infração de trânsito que... Fala seu nome de guerra. Qual que vai ser seu nome de guerra na PRF? Como que é? Isso! Bora! Olha só, a autoridade de trânsito, ela vai avaliar aquele auto de infração de trânsito que você fez. Ela vai olhar, peraí, deixa eu ver se as formalidades aqui do direito administrativo estão sequenciadas. Tá tudo certinho. Então eu vou consubstanciar esse auto de infração de trânsito e vou tornar ele, então, uma penalidade. Então quando você aborda o cara e faz a notificação, auto de infração de trânsito, você está fazendo um auto de infração de trânsito para aquele cidadão. Ele não foi multado. Ele está recebendo a notificação ali naquele momento que ele está recebendo um auto de infração de trânsito. Ele pode recorrer ao auto de infração de trânsito? Pode. É o recurso da notificação. Está sendo notificado de um auto de infração de trânsito. Fez o recurso, não fez, tal. Passa o processo administrativo, a autoridade de trânsito fala, esse auto de infração de trânsito pode virar uma multa. Ele consubstancia o seu auto de infração de trânsito e esse auto de infração de trânsito vira uma multa. E aí o condutor, o proprietário do carro vai receber uma notificação de penalidade. E ele pode também fazer o recurso dessa notificação de penalidade. Fez o recurso, perdeu, não fez o recurso, ele vai receber então uma penalidade em casa. Recebe a cartinha do presidente da República e fala assim, multa, Polícia Rodoviária Federal, ferro. Aí, meu irmão,
Isso aqui é o processo administrativo. Você, como agente da autoridade de trânsito, você só faz o auto de infração de trânsito. Você, PRF lá da pista, guardinha, auxiliar de cone, igual eu, né? Eu sou auxiliar de cone. Eu sei até desenhar meu ferramenta de trabalho, eu sei, ó. Ó, aí, ó. Olha eu aí, ó. Uhul! Guardão das pistas. Você, agente da autoridade de trânsito, você faz auto de infração de trânsito. Você não aplica penalidade, põe isso na sua cabeça, né? Isso aí foi discussão lá no CESP, beleza? E a gente cancelou a questão, graças a Deus. Então, no CESP, as não observações do CTB, você comete uma infração de trânsito. Pode ser uma penalidade, pode ser medida administrativa, beleza? Medida administrativa, só o agente da autoridade de trânsito que aplica. Penalidade é a autoridade de trânsito. Se a autoridade de trânsito pode aplicar penalidade, ela pode aplicar medida administrativa também, Fernando? Pode. Né? Então, medida administrativa é o agente da autoridade de trânsito ou a autoridade de trânsito, beleza? Então, aqui, ó, tem uma mudança no Código de Trânsito Brasileiro, lá na Lei 9.007, ó, na Lei 14.071, ela inseriu pra gente o artigo 25A. E o 25A, ele contradiz o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito em várias seções. Por exemplo, né, lá dentro da Resolução 561, ele fala o seguinte, que o agente da autoridade de trânsito ele tem que ser credenciado, tem que trabalhar uniformizado e com viatura caracterizada. O artigo 25A, ele traz algumas informações para vocês, que são os policiais da Câmara dos Deputados e do Senado. É isso mesmo que você está ouvindo. São os policiais da Câmara dos Deputados, espera aí que caiu tudo aqui, Jesus amado, da Câmara dos Deputados, Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Fernando, você tá de sacanagem comigo que esses caras vão fazer multa. Aham, vai, vai. E vai cair na prova, Fernando? Certeza absoluta que isso aqui cai na prova. Eu não tenho dúvida disso. Isso aqui é certeza absoluta, assim, ó. Tá? Que vai cair na prova. E aí ele fala o quê? Que esses caras, eles vão atuar. Só que eles vão atuar mediante convênio. Fernandinho, convênio com quem, filho? Convênio com quem faz a circunscrição ali no local. Porque eles vão trabalhar, galera, só nas vias. É o órgão ou a entidade com circunscrição nas vias, né? Convênio com órgão ou entidade com circunscrição à via. Mas eles vão trabalhar em todas as vias, Fernando? Vão sair em Brasília fazendo auto-infração de trânsito? Não, não. Eles vão fazer auto de infração de trânsito só para quem tiver nas imediações ali, ó, ali perto ali daqueles locais ali, né? Então eles primeiro pegam o órgão que tem circunscrição sobre a via para eles fazer o auto de infração de trânsito e mandar para esse órgão. Esse órgão que é o órgão que tem a competência para julgar, para ver, vamos transformar esse auto de infração em trânsito em uma penalidade, uma multa. Ah, entendi. Fernando, mas espera aí, aonde eles vão atuar? Eles vão atuar nas adjacências, anota, adjacências do Congresso Nacional. Adjacências, escreve com J ou com G, eu já vi alguém escrever isso errado. Já vi escrevendo com G, tá? Adjacências do Congresso Nacional. Fernandinho, mas aí o cara que trabalha ali nas adjacências do Congresso Nacional, ele vai ficar lá na rua fiscalizando? Não, lógico que não. Lógico que não. O que acontece, pessoal? E não é só fiscalizar quem está nas adjacências do Congresso Nacional, não, tá? Lá no CTB, no artigo 25A, ele é muito claro quando ele fala assim, ó, que tem que comprometer de forma objetiva. Então tem que ter um comprometimento. Comprometer objetivamente, ou seja, tem que atrapalhar. Tem que estar fazendo alguma coisa ali, né, que você atrapalhe, comprometa de forma objetiva, o serviço dos caras, né? Então você vai atrapalhar o serviço deles. Esse serviço, ele tem mais um enquadramento que vem em paralelo com ele, que é colocar em risco a incolumidade das pessoas, né? Então tem o serviço ou
risco, a incolumidade das pessoas que estão nas adjacências do Congresso Nacional. Você não pode esquecer que é só nas adjacências do Congresso ali. Não sei se já foi lá. Lá é uma bolinha para riba, é uma bolinha para barro e 2 prédios. E é naquela adjacência ali, naquela praça, né? Aonde tem ali. Que aí ele fala do risco à incolumidade das pessoas e do patrimônio também, tá? Ele não fala patrimônio público ou privado, ele fala patrimônio. Então os prédios, as pessoas que estão ali próximos, né, quando estiverem em risco. Qual que é o problema aqui, Fernando? Bom, na verdade, galera, não é um problema. Na verdade, a gente tem algumas observações que devem ser feitas, né? A primeira delas é a seguinte, quando a gente trabalha com a resolução 561, ela traz detalhes para os agentes da autoridade de trânsito. Para esses novos agentes da autoridade de trânsito, ela não traz. A única observação que nós temos para esses caras aqui é a observação que eu vou escrever aqui para vocês, ó. Eles precisam passar por um treinamento específico para trabalhar com essas atividades. Então eles têm que passar por um treinamento específico. Fernando, mas espera aí então, cara, me explica uma parada aqui, irmão. Você está me falando então que dentro, né, dos agentes da autoridade de trânsito, a gente tem então uma exceção que está dentro do CTB, que não engloba o que está na resolução 561, exatamente. E essa exceção aqui, ela é importante. Sabe por quê, pessoal? Porque de primeira coisa, esses caras, eles não precisam trabalhar de uniforme, eles trabalham de terno. Segunda, eles não trabalham com veículo caracterizado, eles trabalham com um veículo que não é caracterizado. Então nós temos uma exceção à resolução 561 aplicada de forma direta aqui nessa tela para vocês. E você não pode errar isso de jeito nenhum na sua prova. Se você errar isso aí, eu vou te matar. Vou te matar com, assim, ó, formas cruéis, né, de maldade. Vocês não podem errar isso de jeito nenhum, tá?